E aí, pessoal, tudo massa, tudo certo? A nossa aula de hoje será sobre a Roma Antiga. Vamos falar? Vamos entender tudo sobre a Roma Antiga? Vamos nessa? Vem com o cara! Pessoal, escutem bem. Coloquem no caderno, por gentileza, que a história da Roma Antiga é dividida em 3 períodos. E o primeiro período, ele é chamado de monarquia. Monarquia ou realeza, dá no mesmo. E pessoal, esse período, chamado de monarquia, esse que foi o primeiro período da história de Roma, ele teve início no ano de 753 a.C. Pessoal, nesse ano, quem quiser anota no caderno, no ano de 753 a.C., a cidade de Roma ela foi construída por um povo chamado de povo latino. Povo esse que falavam a língua, que falavam o idioma, chamado de latim. E o período da monarquia vai terminar no ano de 509 a.C., quando a cidade de Roma se torna uma república. Beleza? Tranquilo? E aí, por favor, coloquem no caderno que nesse primeiro momento, nesse primeiro período, Roma era apenas uma cidade-estado dentro da Itália. A Itália, naquele momento, estava dividida em diversas cidades-estados e a cidade de Roma era uma dessas cidades-estados. Era a cidade dos latinos. E, pessoal, essa cidade-estado, ela era governada por um rei. Daí o nome, período de monarquia ou período de realeza, porque Roma, naquele primeiro momento, era governada por um rei. E esse rei administrava a cidade romana. Dentro da cidade, dentro de Roma, existiam, no início, 2 classes sociais apenas. A primeira delas, a classe dos patrícios, que era a classe mais poderosa de Roma, uma classe formada por latifundiários, por grandes proprietários de terra. Mas dentro de Roma também existia uma outra classe social, chamada de classe plebeia. E os plebeus, coloquem no caderno, por favor, eles eram homens livres, ou seja, os plebeus eles não eram escravos, os plebeus eles eram homens livres que trabalhavam para os patrícios. E em troca desse trabalho, os plebeus recebiam um salário. Mas, pessoal, vejam bem. No ano de 509 a.C., os patrícios, quem eram os patrícios, pessoal? Os grandes proprietários de terra, os latifundiários, os homens mais poderosos de Roma naquele momento. No ano de 509 a.C., os patrícios eles pressionaram o rei de Roma, chamado de Tarquínio o Soberbo, para que esse rei, para que o Tarquínio o Soberbo, ele realizasse uma expansão territorial. Ou seja, os patrícios, eles estavam pressionando o rei, porque os patrícios, eles queriam ampliar as suas propriedades. Eles queriam que a cidade de Roma realizasse uma expansão territorial. Mas Tarquínio o Soberbo, ele alegava que Roma ainda não estava preparada para realizar essa expansão territorial. Ou seja, os patrícios eles queriam que Roma se expandisse, mas o rei se negava. Tarquínio o Soberbo, como rei de Roma, ele achava que não era o momento de Roma se expandir. Foi aí que os patrícios eles decidiram dar um golpe no rei. Tarquínio Soberbo, por se negar
a realizar essa expansão territorial, Tarquínio o Soberbo ele sofreu um golpe. Tarquínio o Soberbo foi derrubado do poder, inclusive ele foi expulso de Roma, ele foi exilado da cidade, e os patrícios proclamaram uma república. A partir do momento que os patrícios derrubam o rei e proclamam a república, a gente diz que com isso se tem fim o primeiro período da história de Roma e se tem início o segundo período, que a gente chama de período republicano. E aí, pessoal, por favor, coloquem no caderno que nesse período, no período republicano, que teve início no ano de 509 a.C. e vai terminar no ano de 27 a.C., no período republicano, quem vai governar Roma será um conselho de patrícios. Os patrícios derrubaram o rei e eles, os patrícios, eles vão formar um conselho esse chamado de Senado, e é o Senado romano que vai governar a cidade a partir daquele momento. E pessoal, a primeira coisa que os senadores fizeram, depois que o rei Tarquínio Soberbo foi derrubado, a primeira coisa que o Senado fez foi decretar o início da expansão territorial. E aí é importante que vocês saibam que essa expansão territorial, coloquem no caderno, ela foi dividida em duas fases. O Senado decide iniciar a expansão territorial romana, mas essa expansão territorial, ela aconteceu em duas fases. A primeira fase, os historiadores chamam de pequena expansão, ou expansão interna. Expansão interna, porque nesse primeiro momento, o exército romano ele vai se expandir por dentro da Itália. Lembram, pessoal? No início, Roma era apenas uma cidade-estado dentro da Itália. Então, a primeira coisa que o exército romano faz, a mando do Senado, é conquistar todo o território italiano. Essa expansão por dentro da Itália, a gente chama de pequena expansão. Depois que Roma conquista toda a Itália, o exército romano inicia o que os historiadores chamam de grande expansão territorial. Ou seja, nesse segundo momento, nessa segunda fase, o exército romano vai conquistar territórios fora da Itália. Por exemplo, coloquem no caderno. O exército romano vai conquistar a Gália. Pessoal, a Gália hoje é a França. Os romanos eles vão conquistar a Macedônia. Os romanos vão conquistar a Grécia. Os romanos vão conquistar a Anatólia, hoje a Turquia, que a gente também na época poderia chamar de Ásia Menor. Os romanos conquistaram a Mesopotâmia, hoje o Iraque. O exército romano conquistou a Pérsia, hoje o Irã. Todo o norte da África foi conquistado pelo exército romano, inclusive o próprio Egito. O exército romano conquistou a Península Ibérica, onde hoje estão Portugal e Espanha. O exército romano ele chegou a conquistar a Grã-Bretanha, a Inglaterra. Ou seja, depois de conquistar todo o território italiano, desde a Etrúria no norte até a Magna Grécia no sul, os romanos, depois de conquistarem toda a Itália, eles se debruçaram e passaram a conquistar territórios fora da Itália. E dessa forma, os romanos, eles criaram o maior império de toda a Idade Antiga. Pessoal, o Império Romano não foi o maior império da história da humanidade, tá?
o maior império da história da humanidade foi o Império Britânico, do século XIX. O Império da Rainha Vitória, tá? Mas na Idade Antiga, o Império Romano, ele foi o maior império da humanidade. O maior império ocidental da humanidade. Entendido isso? Tranquilo? Mas aí eu preciso que vocês saibam de uma coisa. Quando os romanos decidiram conquistar territórios fora da Itália, os romanos acabaram se envolvendo em 3 grandes guerras. E essas 3 grandes guerras, elas são conhecidas na história pelo nome de Guerras Púnicas. Durante a expansão territorial, para ser mais específico, durante a Grande Expansão, os romanos eles se envolveram em 3 grandes guerras, que são chamadas de Guerras Púnicas. E as Guerras Púnicas, coloquem no caderno, foram 3 guerras envolvendo Roma contra uma cidade localizada no norte da África, chamada de Cartago. As Guerras Púnicas colocaram frente a frente o exército romano contra o exército cartaginês. Mas aí depois da Terceira Guerra Púnica, que acabou no ano de 146 a.C., depois da Terceira Guerra Púnica, os romanos eles conseguiram destruir a cidade de Cartago. E pessoal, destruindo a cidade de Cartago, os romanos eles conseguem invadir a Península Ibérica e, obviamente, eles conseguem concluir a sua grande expansão territorial. Beleza? Tranquilo? Mas, pessoal, coloquem no caderno, por gentileza, que a expansão territorial romana, ela foi um divisor de águas. Roma era uma antes da expansão, e Roma, ela mudou completamente depois da expansão territorial. A expansão territorial romana, ela trouxe uma série de consequências para aquela cidade. Por exemplo, os romanos, eles passaram a controlar o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo, inclusive, passou a ser chamado, pelos romanos, de Mare Nostrum, traduzindo o nosso mar. Repetindo, a expansão territorial romana transformou aquela cidade, a expansão territorial romana provocou uma série de consequências, e a primeira consequência foi o controle do Mar Mediterrâneo, que passou a ser chamado de Mare Nostrum. Segunda consequência dessa expansão territorial, o exército romano, ele capturou prisioneiros de guerra. E esses prisioneiros de guerra que foram capturados, eles vão se tornar escravos. E, pessoal, obviamente, quem vai se apoderar desses escravos serão os patrícios. Até porque os patrícios eram eles que governavam Roma, eram eles que faziam parte, eram eles que constituíam o Senado. Então, a partir do momento que o exército romano ele captura prisioneiros de guerra, obviamente os patrícios, o Senado, ele vai se apropriar desses prisioneiros de guerra. E aí, pessoal, é um efeito em cadeia, é um efeito dominó. Lembram que eu falei para vocês que dentro de Roma, no início, só existiam 2 classes sociais, a classe dos patrícios, a classe dos latifundiários e a classe dos plebeus, a classe dos homens livres, que trabalhavam para os patrícios. Lembram disso? Mas eu disse para vocês que os plebeus eles trabalhavam em troca de um salário. Mas vejam, agora, depois que Roma se expandiu, agora os patrícios eles possuem escravos. Eles possuem prisioneiros de guerra. Então não tem sentido
Não tem lógica alguma. Se eu tenho escravos para trabalhar para mim, não tem lógica eu pagar salário para os plebeus. Traduzindo, coloca no teu caderno, como próxima consequência dessa expansão territorial, os plebeus foram demitidos. Os patrícios, eles vão demitir os plebeus. E, pessoal, a partir do momento que os plebeus eles são demitidos, lembrem que os plebeus trabalhavam nos latifúndios, nas terras patrícias. E, pessoal, quando a gente fala de latifúndio, a gente fala de uma zona rural. Então, até então, os plebeus eles eram trabalhadores rurais. Mas se os plebeus eles foram demitidos, os plebeus, obviamente, isso é a tendência natural, né, pessoal? Quando o trabalhador perde seu emprego no campo, ele normalmente tenta recomeçar a sua vida nas cidades. Isso é o que a gente chama de êxodo rural. Então, os plebeus eles foram demitidos, e sendo demitidos, os plebeus eles vão migrar para as cidades romanas. E aí vejam, chegando nas cidades, os plebeus eles vão pegar a grana que eles tinham, lembrem que eles trabalhavam em troca de um salário. Então, chegando nas cidades romanas, os plebeus eles vão pegar a graninha que eles ganharam trabalhando para os patrícios e eles vão investir no seu próprio negócio. Mas, pessoal, até hoje é assim. Quando você decide montar o seu próprio negócio, não existe garantia alguma que o seu negócio vai dar certo. Quando você decide montar o seu próprio negócio, você está se tornando um investidor. E nenhum investidor, até hoje, nenhum investidor tem garantia de que o seu investimento vai ter retorno. Todo investimento é um investimento de risco. Alguns investimentos são de maior risco do que outros. Mas investir é correr risco, não tem para onde. Então, o que é que eu quero que vocês entendam? Que esses plebeus, quando eles montaram o seu próprio negócio, alguns desses plebeus se deram bem. Alguns desses plebeus vão enriquecer. Já outros plebeus, eles vão falir. Eles foram demitidos do campo, foram para as cidades, montaram o seu próprio negócio e o negócio quebrou. Então entendam, nas cidades romanas, os plebeus eles vão se dividir em dois grupos. Um grupo formado por plebeus ricos, um grupo formado por plebeus pobres, falidos, quebrados. Esse grupo de plebeus ricos a gente chama de homens novos. Homens novos ou cavaleiros. E os homens novos, coloquem no caderno, eles também podem ser chamados de classe equestre. Isso porque esses homens novos, eles vão ganhar tanta grana, mas tanta grana, como comerciantes, como empresários, como investidores. Esses caras eles vão ganhar tanta grana. Esses homens novos, esses plebeus ricos, eles vão ter tanta grana, mas tanta grana, que eles vão ter condições de comprar o seu próprio cavalo. Daí, homens novos, cavaleiros ou classe equestre. E aí vejam, esses homens novos, esses plebeus ricos, no século IV a.C., coloquem no caderno isso, por favor, esses homens novos, esses plebeus ricos, no século IV a.C., eles passaram a exigir a cidadania romana. Pessoal, cidadania é direito político. Traduzindo,
os homens novos, eles não queriam apenas dinheiro. Eles queriam ter acesso ao voto. Sendo cidadãos, os homens novos, através do voto, eles poderiam governar Roma, junto com os patrícios. Sendo cidadãos, os homens novos, eles poderiam compor o Senado romano. E aí é óbvio que no início, os patrícios, eles tentaram fazer de tudo para não dividir o governo com os plebeus. Mas, pessoal, com o passar dos anos, a pressão foi aumentando. Os homens novos, inclusive, ameaçaram sair de Roma. Eles eram ricos, eles eram livres. Então, se em Roma eu não tenho cidadania, eu tenho grana para ir viver em outro lugar. Mas aí tem um detalhe: se os homens novos saíssem de Roma, o Senado iria perder a arrecadação de impostos. Então, para não perder a arrecadação de impostos, com o passar dos anos, o Senado acabou cedendo. Para ser mais específico, no ano de 367 a.C., o Senado romano criou uma lei chamada de Lei Licínia. E pela Lei Licínia, os homens novos, lembrando que homem novo em Roma são plebeus muito ricos, pela Lei Licínia, os homens novos, eles teriam acesso ao voto. Ou seja, eles se tornariam cidadãos. E, consequentemente, os homens novos, eles poderiam se tornar senadores. Então, os plebeus ricos, os plebeus que se deram bem, investindo no seu próprio negócio, esse grupo a gente chama de homens novos, mas os plebeus que faliram, os plebeus que perderam tudo, perderam seu trabalho no campo, foram para a cidade, montaram o seu negócio, o negócio não deu certo, o negócio faliu, quebrou. Esse grupo de plebeus falidos, a gente chama de grupo dos proletários. Os proletários romanos, coloquem no caderno, eram miseráveis. Os proletários romanos eram plebeus muito pobres, plebeus que perderam tudo, plebeus que passavam muita necessidade, plebeus que tinham como a sua única riqueza os seus filhos, a sua prole. Daí o nome proletários. Plebeus miseráveis que passavam por privações, plebeus miseráveis que passavam por extrema necessidade, e a única coisa que os caras tinham eram os seus filhos, era a sua prole. Pessoal, os homens novos, eles exigiram do Senado cidadania, ou seja, os plebeus ricos, eles queriam acesso ao voto. Já os plebeus pobres, já os proletários, eles vão pressionar o Senado para que o Senado romano ele decretasse medidas assistencialistas. Para os proletários, mais importante do que governar era ter o que comer. Então, os homens novos queriam cidadania. Os proletários, eles queriam que o Senado decretasse medidas assistencialistas. E para atender ao pedido dos proletários, até para evitar uma revolta, né, pessoal, de miseráveis. Então, para evitar problemas com os proletários, o Senado romano decidiu criar um órgão chamado de Tribunato da Plebe. O Tribunato da Plebe era um órgão, era uma instituição política, e essa instituição ela era formada por 10 tribunos. E esses 10 tribunos, eles eram cidadãos, ou seja, eram homens ricos,
eram patrícios, eram homens novos, enfim. Esses 10 tribunos, eles eram 10 cidadãos, e esses tribunos, eles eram legisladores. Traduzindo, esses 10 tribunos, eles tinham por função criar leis, e essas leis deveriam ser leis assistencialistas. Ou seja, o tribunato da plebe, ele deveria atender ao pedido dos proletários. E aí, dentre os tribunos da plebe, existem 2 que vocês não podem esquecer. Coloquem no caderno, por favor. Os tribunos da plebe mais famosos da história de Roma foram 2 irmãos, chamados de Caio e Tibério Graco. Dentre os vários tribunos da plebe, a gente destaca 2, que eram 2 irmãos, o Caio e o Tibério Graco. O Caio, ele sendo legislador, ele criou uma lei, isso no ano de 123 a.C., chamada de Lei do Circo. E pela Lei do Circo, coloquem no caderno, os proletários, os miseráveis, eles poderiam entrar de graça nas arenas romanas. E, por sinal, a arena mais famosa da Roma Antiga foi o Coliseu. E, pessoal, dentro das arenas, os proletários, eles passavam o dia inteiro assistindo à luta de gladiadores. E os gladiadores, coloquem no caderno, eles eram escravos. Escravos que eram colocados dentro de uma arena, e aqueles que sobrevivessem, pelo menos essa era a promessa, era isso que eles acreditavam, se eles sobrevivessem à arena, eles ganhariam, como recompensa, a liberdade. Então, pela lei do circo, os proletários poderiam entrar de graça nas arenas romanas, para que eles pudessem assistir à luta de gladiadores. Mas como a luta de gladiadores normalmente acontecia e rolava ao longo de um dia inteiro, enquanto os proletários assistiam à luta de gladiadores, eles recebiam pedaços de pão. A ideia era que o proletário não saísse da arena. Porque entendam, pessoal, se o proletário está dentro de um coliseu, assistindo à luta de gladiadores, entendo que o proletário está distraído. Dentro de uma arena, o proletário está vibrando, ele está torcendo por um gladiador e ainda está comendo um pedacinho de pão. Ou seja, enquanto o proletário estivesse dentro de uma arena, ele não iria pensar em se revoltar. Dentro de uma arena, o proletário ele esquece da vida miserável que ele tem. Ele esquece das privações que ele tem. Ou seja, a lei do circo, ela tinha por objetivo distrair os miseráveis. E é exatamente por isso, pessoal, que a gente diz que toda vez que o governo, até hoje, toda vez que um governo decreta alguma medida com o intuito apenas de distrair a população, a gente diz que esse governo está se utilizando de uma política de pão e circo. Porque na Roma Antiga, pela lei do circo, os proletários assistiam à luta de gladiadores e recebiam um pedaço de pão. Já o Tibério Graco, Caio Graco, ele assina, ele cria a lei do circo. Já o Tibério, ele foi o responsável pela criação de uma lei datada de 121 a.C., chamada de Lex Agraria. Pessoal, a Lex Agraria, ela ultrapassou o limite de uma lei assistencialista. Porque entendam, normalmente
uma medida assistencialista, ela tem por objetivo distrair a população pobre, agradar a população pobre para que essa população goste do governo e, consequentemente, não se revolte. Mas entendam, uma medida assistencialista, ela não muda a vida do pobre. O pobre, o miserável, ele continua pobre, ele continua miserável. Sendo que esse pobre, recebendo assistência do governo, esse pobre ele vai criar simpatia para com o governo e não vai se revoltar. Mas, pessoal, a Lex Agrária do Tibério Graco, coloquem no caderno, era uma lei que propunha uma reforma agrária. E aí vejam, quando a gente fala de reforma agrária, a gente não fala de uma medida assistencialista. A gente fala de uma medida estrutural. Traduzindo, uma medida estrutural é aquela que muda a vida da população. Não necessariamente muda para melhor, mas com certeza uma medida estrutural, ela é uma medida profunda e ela muda a vida das pessoas. No caso de uma reforma agrária, para os proletários, seria uma mudança de vida para melhor. Pela Lex Agrária, Tibério Graco, ele vai propor que os patrícios peguem parte das suas terras e entreguem essas terras para os proletários. Ou seja, pela Lex Agrária, as terras romanas elas deveriam ser redistribuídas para que o miserável tivesse acesso a um pedacinho de terra e, obviamente, pudesse tirar o seu sustento desse pedacinho de terra. Mas, pessoal, aí tem um detalhe. Os tribunos da plebe, eles eram legisladores. Eles podiam criar leis. Mas essas leis só entrariam em vigor se elas fossem sancionadas, se elas fossem aprovadas pelo Senado. E aí é óbvio. Quando a Lex Agrária chegou no Senado romano, imediatamente os patrícios, eles vetaram aquela lei. Portanto, a reforma agrária, ela não foi feita em Roma. E não só isso. Coloquem no caderno. Tibério Graco, além de não ter a sua lei aprovada, ele foi assassinado. E o governo romano, o Senado romano, nunca puniu, nunca se deu ao trabalho de investigar e punir os assassinos do Tibério Graco. E aí, pessoal, essa impunidade, ela provocou a ira dos proletários. E os proletários, como o governo romano não fez a reforma agrária, como o governo romano não apurou o assassinato de Tibério Graco, como o Senado não puniu os assassinos daquele que queria dar terra para o povo, os proletários decidiram se revoltar. Coloquem no caderno que no século II a.C., explodiu em Roma diversas revoltas populares. E aí, para conter o povo, o Senado romano entregou os poderes para os triunviratos. Presta atenção, tá, pessoal? Se tu entender isso, fica fácil o conteúdo de Roma. Se tu entender essa passagem, o resto do assunto é tranquilo, é fácil. No século II a.C., Tibério Graco ele foi assassinado. Os assassinos nunca foram capturados, nunca foram punidos. A impunidade, ela existia em Roma. Você não quer que tá? Tibério Graco ele foi morto porque ele queria dar terra para os pobres. Então, como Tibério Graco foi assassinado e o governo romano claramente demonstrou que não tinha interesse algum em punir os assassinos do Tibério Graco, isso acabou provocando a ira dos miseráveis, a impunidade, a falta de apuração com relação ao assassinato de Tibério Graco. Isso provocou uma indignação entre os miseráveis.
E no século II, os proletários eles decidiram se revoltar. E aí, para conter esse povo, para conter os proletários, o Senado romano entregou os seus poderes, provisoriamente, para os triunviratos. Pessoal, coloca no caderno, por favor, que um triunvirato nada mais é do que um governo exercido por 3 pessoas. E no caso de Roma, essas 3 pessoas seriam 3 militares de cúpula, ou seja, 3 generais. Para tentar conter o povo, o Senado romano entregou os seus poderes para os generais romanos. Porque o que é um general, pessoal? O que é um militar de cúpula? É um estrategista de guerra. Então, os proletários estavam se revoltando, estavam quebrando tudo, estavam fazendo protestos, estavam tomando as ruas de Roma. Então, os triunviratos, os generais, eles teriam por finalidade montar uma estratégia de guerra para conter, usando a força das armas, para conter os proletários. E aí coloquem no caderno que o primeiro triunvirato ele foi composto pelo general Pompeu, pelo general Crasso e pelo general Júlio César. O segundo triunvirato ele vai ser constituído pelo general Lépido, pelo general Otávio e pelo general Marco Antônio. Mas, pessoal, os triunviratos, nem o primeiro nem o segundo triunvirato, conseguiram resolver o problema de Roma. Traduzindo, nem o primeiro nem o segundo triunvirato conseguiram conter o povo. Isso porque dentro de cada triunvirato desse, o que é um triunvirato? Um governo exercido por 3 pessoas. No caso de Roma, um governo exercido por 3 militares de cúpula. Então, dentro de cada triunvirato desse, existia uma disputa interna. Por exemplo, Pompeu e Júlio César, que fizeram parte do primeiro triunvirato, eles se detestavam. No segundo triunvirato, Otávio e Marco Antônio também não se davam bem. Então, entendem? Essa disputa interna inviabilizava os triunviratos. É tanto que no ano de 27 a.C., o Senado romano ele decidiu nomear o general Otávio como imperador romano. No ano de 27 a.C., o Senado entrega permanentemente o poder para o general Otávio Augusto. E a partir do momento que Otávio Augusto ele se torna imperador de Roma, a gente diz que se tem fim o período republicano e se tem início aquele que foi o último período da história de Roma, chamado esse terceiro período de período imperial, ou simplesmente Império Romano, que vai do ano de 27 a.C. até o ano de 476 depois de Cristo. E pessoal, a gente começa a falar do Império Romano, destacando quais foram as medidas decretadas pelo primeiro imperador de Roma. Ou seja, a gente começa a falar sobre o Império Romano, destacando quais foram as medidas decretadas pelo Otávio Augusto. E aí, como primeira medida, coloquem no caderno, por favor. Otávio Augusto, ele intensificou o pão e circo. Pessoal, cuidado, viu? Intensificar não é criar. Lembrem que o pão e circo foi criado ainda na República Romana. Pessoal, o que é uma política de pão e circo? Uma política de alienação social, de distração social. E lembrem que a política de pão e circo, ela foi idealizada por um tribuno da plebe chamado de Caio Graco.
Então, Otávio Augusto, ele intensificou o pão e circo. Ele não criou, mas ele intensificou. Ou seja, ele construiu mais arenas, ele colocou mais gladiadores para lutar, ele distribuiu mais pão, entendem? Ele tentou ocupar mais o tempo do proletário. Segunda medida, Otávio Augusto, ele investiu na construção de estradas. Pessoal, essa foi uma marca registrada do governo de Otávio Augusto, tá? A construção de estradas. É tanto que os historiadores, eles acabaram imortalizando uma frase que diz o seguinte: todos os caminhos levam a Roma, porque Otávio Augusto, ele construiu diversas estradas ligando Roma, que era a capital do Império, às diversas províncias do Império Romano. E aí vejam, se o governo está investindo na construção de estradas, o governo está gerando emprego. E se o governo gera emprego, o proletário, que até então era um desempregado, o proletário que até então era um miserável, o proletário que até então era um mendigo, esse proletário agora tem um emprego, esse proletário vai receber um salário e vai poder ter uma melhor qualidade de vida. E aí vejam, né, pessoal? Se o proletário ele está sendo distraído o tempo todo, se o proletário ele está recebendo emprego do governo, está recebendo um salário, que não é muito alto, né, pessoal? É claro que esses salários eram um subsalário. Mas vejam, os caras estão trabalhando, os caras estão recebendo o seu salário, então entendam que isso dá dignidade de vida. Então, a partir do momento que o governo ele distrai, ele intensifica o pão e circo e ele gera emprego para a população, entendam que a população romana, que os miseráveis, que os proletários, que até então estavam protestando contra o governo, esses proletários, sendo mais distraídos e recebendo do governo um emprego e, consequentemente, um salário, esses proletários eles vão passar a apoiar o imperador romano. Otávio Augusto, quem quiser coloca no caderno, ele foi um dos imperadores mais benquistos pela população romana. Exatamente por isso. Porque ele dava distração para a população e, ao mesmo tempo, dava emprego para a população. Terceira medida do Otávio Augusto. Ele decretou a Pax Romana. Pessoal, a Pax Romana, coloquem no caderno, por favor, foi o fim da expansão territorial. Lembrem que Roma começou a se expandir no início da República. Então, Roma está se expandindo desde a República até o governo de Otávio Augusto. Otávio Augusto, o primeiro imperador de Roma, ele decidiu parar com a expansão territorial. Isso porque Otávio Augusto, ele percebeu a origem do problema. Vocês lembram como tudo começou? O Império Romano se expandiu, os patrícios, eles passaram a ter escravos, os patrícios demitiram os plebeus migraram para as cidades e parte desses plebeus vão se tornar miseráveis. Então Otávio Augusto ele percebeu que se Roma para de se expandir, os plebeus que ainda não tinham sido demitidos pelos patrícios, eles continuariam com os seus empregos. E se os plebeus que não foram demitidos, eles continuam com os seus empregos, consequentemente, Otávio Augusto ele impede o crescimento da classe proletária. Tá dando para entender meu raciocínio, pessoal? Os proletários eles surgiram a partir do momento que os plebeus perderam seu emprego no campo. E os plebeus perderam seu emprego no campo porque os patrícios eles passaram a ter escravos. Mas se o Império Romano para de se expandir,
Os plebeus que ainda não tinham sido demitidos, eles vão continuar com os seus empregos no campo. Consequentemente, esses plebeus, eles não vão se tornar proletários. Entendido isso? Entendido mesmo? Então coloquem no caderno, por favor, que no ano de 14 depois de Cristo, Otávio Augusto ele morreu. E com a morte de Otávio Augusto se torna imperador no ano de 27 a.C., no ano de 14 depois de Cristo ele morre. E com a morte de Otávio Augusto, o Império Romano ele será governado por várias dinastias. E essas dinastias são conhecidas na história pelo nome de dinastias do Alto Império. Então, com a morte de Otávio Augusto, o Império Romano será governado pelas dinastias do Alto Império. Mas, meu povo, no século III depois de Cristo, o Império Romano ele entrou em crise. E essa crise, ela se deu devido a 3 causas. E a primeira delas, a primeira causa para a crise do Império Romano foi a escassez, foi a falta de escravos. Pessoal, prestem atenção, tá? Prestem atenção. Otávio Augusto, ele governou o Império Romano no século I. Concordam? Ele morreu no ano de 14 depois de Cristo. Então, Otávio Augusto, ele governou o Império Romano no século I. Agora a gente está no século III, ou seja, se passaram 200 anos. Então vejam que não foi do dia para a noite. Isso levou tempo. Com o passar do tempo, ao longo desses 200 anos, como o Império Romano não estava mais se expandindo, o Império Romano ele não estava capturando prisioneiros de guerra. Se o Império Romano não se expande, consequentemente o Império Romano não captura prisioneiros de guerra. E aí vejam o que é que acontece. Se o Império Romano para de se expandir, os meus escravos, eu que sou um patrício, os meus escravos, com o passar do tempo, eles vão morrer. Mas se o Império Romano não está se expandindo, se o Império Romano não está capturando prisioneiros de guerra, eu não tenho como repor o meu escravo que morreu. Então, com o passar do tempo, os escravos foram morrendo e eles não foram sendo repostos, porque o Império Romano parou de se expandir. É a Pax Romana. Então, a Pax Romana, a longo prazo, no início, quando Otávio Augusto decretou a Pax Romana, foi ótimo, porque Otávio Augusto garantiu o emprego do plebeu no campo. Mas a longo prazo, com o passar dos anos, a Pax Romana, o fim da expansão territorial, teve um efeito contrário, que é o que a gente chama de efeito rebote. Teve um efeito contrário. A Pax Romana impediu a reposição de escravos. E no século III, portanto, depois de 200 anos, os escravos eles começaram a faltar no Império Romano. E se falta escravo, consequentemente, a produção de alimento vai diminuir. E se a produção de alimento diminui, o preço do alimento sobe. É o que a gente chama de inflação. Um aumento no custo de vida. E aí vejam, os proletários, desde o governo de Otávio Augusto, quem são os proletários, pessoal? Plebeus, pobres. Não esqueçam disso. Beleza? Então, os proletários, desde o governo de Otávio Augusto, eles passaram a ter um emprego. Mas o salário dos proletários era um salário alto ou era um subsalário? Um salário que só dava para o proletário garantir a sua sobrevivência. Então, entendem? Se o proletário tem emprego, mas o salário é muito baixo,
E a cesta básica, o alimento agora está muito caro. Por que o alimento está caro? Porque a produção de alimento diminuiu. É a lei da oferta e da procura. Se a oferta diminui, o preço dessa mercadoria tende a aumentar. Então, como os escravos morreram, a produção de alimento diminuiu, o preço do alimento ficou exorbitante, os proletários, que recebiam do governo um subsalário, esses proletários eles não vão ter condições financeiras de comprar sua cesta básica. Traduzindo, os proletários eles voltaram a passar fome. É a segunda vez que isso acontece, né, pessoal? Os proletários passaram fome na República Romana. Esse problema foi resolvido pelo Otávio Augusto, mas agora, no século III depois de Cristo, os proletários eles voltam a passar fome. E passando fome, os proletários eles vão se revoltar contra o governo. Segunda causa para a crise do Império Romano. A primeira causa, a escassez ou a falta de escravos, que provocou fome. E a fome, consequentemente, provocou revoltas contra o governo. Segunda causa para a crise do Império Romano. O crescimento do cristianismo. Pessoal, Cristo, ele nasceu no governo de Otávio Augusto. Cristo, ele morreu aos 33 anos de idade. Mas, pessoal, escutem bem uma coisa. Enquanto vida Cristo teve, enquanto Cristo viveu aqui na Terra, o número de cristãos era um número muito pequeno. Até porque Cristo, ele afirmava que ele era filho de Deus. E é claro que a população romana, a maior parte das pessoas diziam que Cristo era um mentiroso, era um charlatão. Então, no início, o número de cristãos era um número muito pequeno. É tanto que Cristo teve quantos seguidores, quantos apóstolos? Apenas 12. E um deles, o Judas, traiu Cristo. Então, no início, o cristianismo era um pequeno grupo de seguidores de Jesus. É por isso que a gente diz que no início o cristianismo era uma seita, era um pequeno grupo de fiéis que acreditavam nas palavras de Cristo. Mas aí com 33 anos de idade, Cristo, ele foi condenado à morte por Pôncio Pilatos. Sendo que aí Cristo, ele foi condenado à morte e, segundo a Bíblia, 3 dias depois de morto, 3 dias após a crucificação, Cristo ressuscitou. Diz a Bíblia que Cristo ele foi crucificado, foi morto, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Pessoal, não estou aqui para discutir religião, tá? Até porque é uma questão de fé. Se você acredita ou se você não acredita, é uma questão sua. Eu não estou aqui para discutir religião. Até porque realmente eu não discuto religião. Eu tenho a minha fé, eu tenho as minhas crenças, você tem a sua e pronto. Mas eu preciso que vocês saibam que dentro do Império Romano, independentemente do que a gente acha, dentro do Império Romano, essa história de que Cristo morreu e ressuscitou, essa história começou a circular. E as pessoas acreditando que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou, as pessoas obviamente passaram a acreditar que Cristo realmente era filho de Deus. E o número de cristãos foi aumentando. Até que no século III, coloquem no caderno, 70% da população romana já era cristã. Sendo que aí tem um detalhe. Para os cristãos, só existe um Deus, que pela Santíssima Trindade é o próprio Cristo. Cristo, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Para os cristãos, só existe um Deus.
Mas aí vejam, dentro do Império Romano, no início, toda a população romana acreditava que os imperadores, depois que morriam, eles se tornavam deuses. Ou seja, antes do cristianismo, toda a população romana acreditava na apoteose. Apoteose significa a divinização do imperador. O imperador romano, depois de morto, se torna um deus. E vejam que a apoteose, a divinização do imperador, era importante para o governo romano. Porque entendam, pessoal, se você acha que depois de morto eu vou me tornar um deus, você vai pensar 1000 vezes antes de se revoltar contra mim. Porque se você se revolta contra mim, mesmo que eu não lhe puna como imperador, eu posso lhe punir depois como um deus. Então entendem? A apoteose servia para que os imperadores romanos eles tivessem um maior controle sobre a população. A apoteose, a crença na divinização do imperador, isso evitava revoltas dentro do Império Romano. Mas a partir do momento que a população romana vai se convertendo ao cristianismo, para os cristãos só existe um Deus. E esse Deus não é o imperador. Então, a partir do momento que a população romana ela vai se convertendo ao cristianismo, a população romana ela passa a ver o imperador apenas como um homem. Um homem poderoso, obviamente, mas um homem. E sendo um homem, o imperador ele pode cometer erros. E se o imperador comete erros, ele precisa pagar por esses erros que ele cometeu. Então, se a população romana estava passando fome, por que a população romana estava passando fome, pessoal? Por conta da escassez de escravos. E essa população acreditava que o imperador não era Deus, porque a população não acreditava mais que o imperador era Deus. Porque a população romana estava se tornando uma população cristã. Então percebam que essa população ela vai se sentir à vontade em se revoltar contra o imperador. Traduzindo, o crescimento do cristianismo, ele fomenta revoltas sociais. A população romana, a população cristã, que estava passando fome. Não acreditando mais na apoteose, não acreditando mais na divinização do imperador, essa população carente, essa população faminta, ela vai se sentir muito à vontade em se revoltar, em protestar contra o imperador. Entenderam isso? Então percebam que no século III, dentro do Império Romano, estava existindo um clima de tensão muito grande. O povo pobre passando fome, os proletários passando fome, e ao mesmo tempo os proletários se convertendo ao cristianismo, se sentindo à vontade em protestar, em se revoltar cada vez mais contra o imperador. E aí vem a terceira causa. A terceira causa para a crise do Império Romano. A anarquia militar. Pessoal, anarquia militar ou crise militar. Para que tu entenda isso de forma muito fácil, coloca no caderno. No século III, exatamente nesse momento em que estava faltando escravos, exatamente nesse momento em que grande parte da população romana tinha se convertido ao cristianismo, exatamente nesse momento, o Império Romano foi atingido por uma pandemia de varíola. E essa pandemia, ela é conhecida na história pelo nome de peste de Cipriano. Isso porque Cipriano foi o primeiro romano vítima dessa doença, da varíola. Sendo que aí é que tá, preste atenção e anota no caderno. A peste de Cipriano, ou seja, essa pandemia de varíola,
ela atingiu principalmente as fronteiras do Império Romano. A peste, ela basicamente ficou concentrada nas fronteiras do Império Romano. E, pessoal, era exatamente nas fronteiras do Império Romano onde ficava a maior parte dos soldados. A maior concentração militar ficava nas fronteiras de Roma, para que os militares, obviamente, protegessem o Império Romano de um ataque externo. Então, se a maior parte dos militares estavam nas fronteiras e as fronteiras romanas elas foram atingidas por uma pandemia, entendam que esses soldados romanos eles vão começar a morrer de varíola. Ou seja, o número de soldados vai diminuir. É uma crise militar, é uma anarquia militar. E se o número de soldados diminui, entendam que as fronteiras romanas elas vão ficar vulneráveis, elas vão ficar fragilizadas e elas vão acabar permitindo ataques externos. Os soldados começam a morrer por conta da peste. Se os soldados morrem, as fronteiras do Império Romano elas se enfraquecem e o Império Romano fica vulnerável a um ataque externo. E esse ataque aconteceu. Coloquem no caderno, por favor, que no século IV, o Império Romano ele foi atacado pelos povos bárbaros. E, pessoal, entendam. Normalmente, quando a gente fala de um povo bárbaro, na cabeça do aluno, na tua cabeça, provavelmente está vindo essa imagem de um baixinho, gordinho, que usa um elmo com 2 chifres. Esse baixinho gordinho, ele tem seus últimos botões da camisa abertos, aí fica aqueles cabelinhos da barriga para fora. Esse gordinho, baixinho, que usa um elmo de chifres, ele tem um machado, que sai correndo atrás das pessoas. Esse baixinho, gordinho, com machado e com um elmo de chifres, adoram a cerveja, sempre tem uma caneca de cerveja na mão. Pessoal, entendam que essa visão de bárbaro é uma visão cinematográfica, tá? Bárbaro não é necessariamente um baixinho, um gordinho, que tem um machado. Não necessariamente. Coloquem no caderno, por favor. Para a história, para os romanos, bárbaros eram qualquer povo que não falava o latim. O latim era a língua oficial do Império Romano e quem não falava o latim era chamado de bárbaro. Traduzindo, os bárbaros, independentemente do seu estereótipo, eram os estrangeiros. Quem não falava latim, para os romanos, era bárbaro. Então, os chineses eram bárbaros, os russos eram bárbaros. Entendem o que eu estou falando? Os índios brasileiros, que os romanos obviamente não conheciam, eram bárbaros. Ou seja, qualquer povo que não falava o latim era bárbaro. Então entendam, os bárbaros que atacaram o Império Romano foram os bárbaros germânicos. Qualquer povo estrangeiro era bárbaro. Chineses eram bárbaros, japoneses eram bárbaros, russos eram bárbaros, nativos americanos eram bárbaros. Todo mundo que não falava o latim era bárbaro. Então vocês precisam entender que os bárbaros, que os estrangeiros que atacaram o Império Romano, foram os bárbaros germânicos. E os bárbaros germânicos eram diversos povos que viviam em uma região chamada de Germânia, hoje conhecida pelo nome de Alemanha. Se vocês voltarem um pouco o nosso vídeo,
se vocês voltarem um pouco à nossa aula, quando eu falei da grande expansão romana, percebam que eu não falei em momento algum que o Império Romano conquistou a Alemanha. Os romanos conquistaram a Península Ibérica, eles conquistaram a França, eles conquistaram a Inglaterra, mas a Germânia, a Alemanha não. Então, no século IV, os povos germânicos perceberam que o Império Romano estava em crise, perceberam que as fronteiras romanas estavam vulneráveis a um ataque, e esses povos bárbaros germânicos, que eram vários, decidiram atacar o Império Romano. Quem quiser, coloca no caderno. Principais povos bárbaros germânicos. Os francos, os ostrogodos, os visigodos, os vândalos, os lombardos, os érulos. Esses eram os principais povos bárbaros germânicos. E aí vejam, no ano de 476, quando o Império Romano foi atacado pelos érulos, que era um dos povos bárbaros germânicos, quando o Império Romano foi atacado pelos érulos, o imperador romano, na época um imperador chamado de Rômulo Augusto, ele percebeu que ele não tinha forças para combater os bárbaros. Rômulo Augusto percebeu que ele não tinha força para combater os érulos. Então Rômulo Augusto decidiu renunciar. Essa renúncia de Rômulo Augusto, renúncia essa que aconteceu no ano de 476, essa renúncia marca o fim do Império Romano. E com a queda do Império Romano, com o fim do Império Romano, a gente diz que com isso se tem fim a Idade Antiga e, consequentemente, se tem início a Idade Média. Mas, pessoal, sobre a Idade Média, a gente só fala numa próxima aula. Um beijo para todo mundo e até a próxima aula, se Deus quiser.